Olá, tudo bem? Para quem ainda não me conhece, eu sou o Thiago Otuki, economista do Clube FI, e nesse vídeo eu tenho dois objetivos principais. O principal deles é tratar, claro, da toda a evolução dessa reforma tributária no que diz respeito aos fundos imobiliários. E o segundo objetivo é falar também da nossa carta manifesto, né, que o Clube FI liderou a produção desse documento, que eu, inclusive, vou deixar aqui na descrição desse vídeo para que vocês possam acessar esse documento, que já é um documento aberto, onde vários players e influenciadores do mercado de fundos imobiliários produziram esse documento em conjunto e assinaram. Então, são mais de 30 assinaturas para a gente ajudar nesse movimento de vetar essa proposta inicial do governo em querer tributar os rendimentos dos fundos imobiliários para as pessoas físicas. Como todos vocês já sabem, hoje esses rendimentos são isentos. Bom, então, fazendo uma retrospectiva, até fiz algumas anotações aqui para não me perder. Então, lá no dia 25 de junho, foi quando, numa sexta-feira, foi quando a equipe econômica, liderada, então, pelo Paulo Guedes, entregou oficialmente essa reforma ao Congresso, e dentro desse projeto de lei, então, novamente, é um projeto, né, isso ainda tem que ser aprovado, mas dentro desse projeto de lei, inclui a parte de investimentos, mudanças no aspecto de tributação de investimentos, e dentro dessa parte de investimentos, inclui aí fundos imobiliários. Então, os dois pontos principais dessa proposta inicial é de retirar a isenção, ou seja, a partir de 2022, quando essa reforma fosse aprovada, né, pessoas físicas, mesmo nos fundos de estados com mais de 50 cotistas, essas pessoas físicas passariam, então, a pagar, hoje são isentas, hoje passariam a pagar nesses rendimentos 15% de imposto de renda já retido na fonte. E uma outra mudança seria em relação ao imposto que todos nós pagamos hoje sobre o ganho de capital em fundos imobiliários. Então, se você hoje vende a cota com ganho de capital, você paga 20%. Nessa reforma, proposta reduzir de 20% para 15%. Então, esses são os dois pontos principais dessa reforma, dessa proposta inicial, que foi entregue, então, no Congresso, lá no dia 25. A partir desse momento, né, o Clube FI, como reúne uma comunidade muito grande de investidores de fundos imobiliários, e tem, claro, um contato direto com vários outros players, como as administradoras, gestoras, analistas. A gente já começou uma mobilização e tem um vídeo já rodando desde o dia 2 de julho, né, a gente publicou, a gente solicitou para vários especialistas, influenciadores do mercado de fundos imobiliários, que realizasse a gravação de um vídeo falando justamente sobre esse impacto negativo dessa reforma no mercado de fundos imobiliários. E realmente, lá naquela sexta-feira, né, aquele dia 25, houve realmente já uma grande volatilidade no IFIX, né, e o mercado chegou a cair mais de 3% durante o período da tarde. De lá para cá, realmente o mercado vem oscilando bastante. Então, no dia 2 de julho, também vou deixar aqui essa descrição desse vídeo, que está bem interessante, com a participação de vários conhecidos do nosso mercado de fundos imobiliários, como o professor Arthur Vieira de Moraes, o professor Baroni, o Rodrigo Colombo, alguns gestores também conhecidos, como o Daniel Caldeira, da Mogo Capital, o Felipe Ribeiro, da Quatá, que é um grande especialista nesse mercado de recebíveis imobiliários. Então, esse vídeo ficou bem interessante. Então, já iniciamos esse trabalho, já a partir do dia 2 de julho, com a publicação desse vídeo aqui no canal do YouTube do Clube FI. Tá? E no dia 5 de julho, depois de alguns dias, a gente começou a produzir esse documento, essa carta manifesto, então teve assinatura aí de vários especialistas, gestores, analistas, e então, como comentei aqui, a gente tem mais de 30 assinaturas nesse documento, incluindo aí gestoras conhecidas do nosso mercado,
né, representadas pelos seus gestores executivos, como é o caso da Rio Bravo, Habitat Capital, TG Core e a REC Gestão de Recursos, por exemplo. Então, um aspecto que eu gostaria de comentar aqui, foi um consenso de todos que leram já essa carta e daqueles que ajudaram a produzi-la. Enfim, dentro desse debate todo, acho que realmente é um ponto de incoerência, é um ponto central de discussão nessa questão dos fundos imobiliários, da tributação, que ficou claro que o governo tinha essa concepção, na verdade tem essa concepção, da importância desses dois segmentos, quer dizer, o segmento imobiliário, construção civil, e o segmento do agronegócio. Então, todos os títulos vinculados, que geram funding, que a gente chama, para esses dois segmentos, foi mantida dentro dessa proposta inicial a isenção de imposto de renda desses títulos para as pessoas físicas. Então, o certificado de recebível imobiliário, o certificado de recebível do agronegócio, a letra de crédito imobiliário, LCI, LCA, entre outros títulos. Pegando, então, todos os títulos e veículos de investimentos destinados para captação de recursos para esses dois setores que são tão importantes para a nossa economia, como é o agronegócio e a imobiliário e construção civil, exceto o fundo imobiliário, o fundo imobiliário ficou o único que ficou de fora, na verdade, né? Todos os demais foram mantidas a isenção para a pessoa física. E por que esse é um ponto de incoerência? Porque se o governo entende que, por exemplo, o certificado de recebível imobiliário é um fundo importante para o mercado de construção civil, a gente tem que lembrar que os fundos imobiliários são os grandes compradores desses títulos no mercado hoje. Quer dizer, nesses últimos anos, mais de 50% das emissões de certificado de recebíveis imobiliários, isso são dados da Comissão de Valores Imobiliários, mais de 50% dessas emissões são compradas por fundos imobiliários e não por pessoas físicas. Então, se você tributar o fundo imobiliário, que é onde realmente a pessoa física está comprando, né, esses títulos, você vai matar aí, ou vai dificultar, né, o crescimento desse mercado de forma direta, né, dado que, de novo, hoje, por volta de 60% ou mais já desses títulos que são emitidos no mercado, só são emitidos, na verdade, porque tem um fundo imobiliário que vai comprar esse título aí no mercado. Então, esse é um grande ponto de incoerência, quer dizer, ser o único veículo de investimento que serve de funding para esses dois setores, que seria tributado para a pessoa física. Lembrando que o fundo imobiliário ele é tributado, né? Pessoa jurídica paga, fundo que não é listado paga, então ele tem essa exceção para a pessoa física em fundos listados, com mais de 50 cotistas. Aí você não pode, como pessoa física, também ter uma posição superior a 10% naquele fundo para realmente ter essa isenção. Então, ficaria o único veículo de investimento sem esse benefício. Então, isso não faz sentido nenhum. E, então, essa carta, ela focou muito nesse aspecto dos CRIs, mas também todo o impacto que geraria na cadeia produtiva da construção civil, que é tão importante, que gera tantos empregos, então tem números bem interessantes, então quem tiver interesse em ler, até para entender esse racional de quem ajudou a escrever essa carta, né? Então, de novo, o link está aqui embaixo, o acesso dessa carta que é aberta ao público. Então, esse é o ponto principal. E outro dia também, um aspecto importante de alguns dados que foram passados até por um gestor bem conhecido do nosso mercado, o André Freitas, da Red. Ele colocou que nos últimos 3 anos, veja o número, 64% das transações envolvendo os principais segmentos do mercado imobiliário, shoppings, galpões logísticos e edifícios corporativos, 64% foram feitas por fundos imobiliários. Então, veja a importância do funding, dos recursos dos fundos imobiliários nesse mercado imobiliário. Os fundos imobiliários também sozinhos, nesse mesmo período, foi responsável
pela criação de mais de 100 mil empregos diretos. Tá? Em relação também a esse mercado de CRIs, só em 2021, para a gente ter uma ideia da magnitude, a gente teve uma captação de 12,8 bilhões de reais através desses títulos, e quase 11 bilhões foram comprados por fundos imobiliários até o momento aqui no ano de 2021. Então, veja que realmente você apresentar uma proposta de tributar, quer dizer, mudar a regra do jogo agora, realmente é um consenso desse impacto negativo em toda a cadeia, né, do segmento imobiliário e do segmento da construção civil de forma geral. E dentro dessa evolução do dia 25 até o momento que eu estou gravando esse vídeo, acho que melhorou bastante, acho que a expectativa. No dia 8 de julho, o Clube FI, eu tive a oportunidade de participar, o Clube FI foi convidado, e eu, em particular, tive a oportunidade de participar de uma reunião que foi organizada, foi promovida pelo deputado federal Arnaldo Jardim, em conjunto também com outros players do nosso mercado de fundos imobiliários, incluindo aí o Thiago Reis, da Suno Research. Então, gostaria de agradecer aqui publicamente o Thiago Reis pelo convite para participar dessa reunião. Então, essa reunião ocorreu no dia 8 de julho e teve a participação de vários parlamentares e lideranças, então, desse segmento, não só do fundo imobiliário, mas também do FIAGRO. E a pauta, claro, é o movimento que está sendo criado em defesa dos fundos de investimentos imobiliário e FIAGRO. A reunião foi muito produtiva e, claro, teve também a participação não só desses parlamentares, mas de muitos que fazem parte tanto da indústria de fundos imobiliários e também da indústria da construção civil. Alguns órgãos, representantes executivos de órgãos que representam o setor da construção civil, fizeram uma exposição bem interessante, com números que mostram realmente a importância desses recursos que são captados via fundos imobiliários para o mercado da construção civil. Então, não vou me prolongar muito aqui, mas um dado que chamou bastante atenção, além do que eu já citei aqui, foi que a estimativa, no momento que em 2022 mudou a regra, o fundo imobiliário, o rendimento passa a ser tributado para a pessoa física, nos próximos 5 anos, você teria um impacto da ordem de 124 bilhões de reais a menos de funding disponível para o mercado de construção civil. Então, realmente é um número bastante significativo e representativo, que dá uma dimensão das perdas que seria com essa reforma tributária passando da forma que está. Então, esse número de 124 bilhões representa, na prática, né, perda de renda e geração de empregos direto para o mercado de construção civil, o mercado imobiliário de forma geral. E a arrecadação, isso que é importante, você tem lá 1 milhão e agora já estamos com 1 milhão e 400 mil investidores, o que representa em termos de arrecadação para o governo é algo pouco representativo. Ou seja, você está falando de uma estimativa aí de 1,1 bilhão de reais que o governo arrecadaria, né, tributando esses rendimentos. Se você considerar a perda de renda, a geração de emprego, esse efeito multiplicador econômico, né, desse recurso, então, de 124 bilhões nos próximos anos, que deixariam de circular dentro do segmento, você teria uma arrecadação de impostos menor. Então, no líquido, as estimativas que foram apresentadas nessa reunião e que os parlamentares entenderam muito bem, você está falando de um líquido de arrecadação do governo federal da ordem aí de 700 milhões de reais ano, quer dizer, é algo muito pequeno, né, para o tamanho do orçamento do governo federal, de todo o benefício que ainda esse mercado de fundos imobiliários pode trazer para a economia brasileira. E o argumento, essa tese do governo, quando apresentou a proposta de que essa isenção ela beneficia meia dúzia de milionários, que tem esse benefício de não pagar imposto de renda nesses rendimentos, ela não é válida. O número apresentado também foi bem interessante.
80% dos investidores, pessoas físicas de fundos imobiliários, atualmente tem um ticket máximo até 50 mil reais. Quer dizer, você está falando 80% dos investidores tem no máximo 50 mil reais investidos em fundos imobiliários. Ou seja, é o investidor, realmente de varejo, pequeno, que não tem acesso ao mercado imobiliário direto. Quer dizer, com 50 mil reais hoje você não compra nenhum imóvel, muito menos uma laje corporativa grande, um galpão logístico, um shopping, uma universidade, um hotel, etc. Quer dizer, então, realmente, essa tese de que essa isenção beneficia meia dúzia de pessoas com muito dinheiro, ela não é válida. Quer dizer, ela está realmente ajudando esses investidores a iniciar os seus investimentos no mercado imobiliário, e do outro lado você tem todo o benefício para a cadeia produtiva da construção civil, tá? Então, esse argumento também é bem inconsistente por parte do governo, como foi apresentado. Então, essa reunião, como eu falei, começou dia 8 de julho, a ideia era realmente fazer uma frente parlamentar, reunindo documentos, incluindo essa carta manifesto. Então, esse é feito um kit com essas informações para poder circular isso no Congresso e realmente fazer essa frente trabalhar para vetar essa proposta do governo em relação aos fundos imobiliários. Bom, ao longo dos dias foi evoluindo, então no dia 13 de julho, o deputado Celso Sabino, que é o relator da reforma tributária, entre outros aspectos que ele propôs e modificou da proposta original, ele publicou, inclusive, nesse dia 13, deixou explícito isso na sua mídia social, a seguinte frase que eu vou ler aqui, como ele publicou: nosso substitutivo vai manter os FIIs desonerados. Então, foi de forma clara que ele está propondo que realmente esse item específico da proposta inicial do Poder Executivo seja já vetado logo de cara. E o mais importante, que isso não foi uma decisão, como ele colocou também na imprensa, lá eu li na Infomoney, a declaração dele de que isso não é algo da cabeça dele, é algo que foi estudado, debatido em conjunto com os técnicos da Receita Federal e com o Ministério da Fazenda. Então, isso dá uma validade maior aí, vamos dizer, uma confiança maior para a gente, de que realmente isso não vai entrar nem na pauta de votação. Aí estão acontecendo no dia 13, então hoje que eu estou gravando esse vídeo aqui, tem mais um aspecto positivo, que o ministro Paulo Guedes fez agora há pouco tempo uma live, se eu não me engano, no Valor Econômico, e uma live longa de 2 horas, ele comentou que realmente, em relação especificamente aos fundos imobiliários, que realmente isso não faria, no segundo momento, né, não faria sentido prejudicar essa indústria, que ainda tem muito para crescer, que tem somente aí 1 milhão, já é bastante, mas ainda poucos investidores, né, falando aqui da população em geral, né, 400 mil investidores. Ele colocou também de forma bem clara, objetiva e explícita, né, que esse item em relação à tributação dos rendimentos para as pessoas físicas não vai entrar mais na pauta, mas claro que a gente aqui no Clube FI e todo mundo que assinou essa carta, apesar de estar muito mais otimista do que lá há poucos dias atrás, né, lá no dia 25 de junho, estamos mais otimistas, eu em particular estou mais otimista, mas é mais um passo para a manutenção dessa isenção. Mas a gente tem que continuar atuantes e vigilantes, né, porque a batalha ainda não terminou. Quer dizer, tem um processo de debate no Congresso, acho que evoluímos bem, mas a gente tem que continuar de novo vigilante e acompanhando todo esse processo no Congresso Nacional. Então, para você ajudar nesse movimento também, então, de novo, assista lá o vídeo, que eu vou deixar o link da descrição, dos influenciadores, acesse também essa carta, dê um like nesse vídeo, compartilhe, divulgue, você que é investidor de fundo imobiliário, né, enfim, para auxiliar ainda mais, né, para a gente dar mais passos ainda adiante
né, para que realmente, lá no final da votação dessa reforma tributária, realmente a gente continue com as regras atuais. Ou seja, continuamos com a isenção, né, dos rendimentos para as pessoas físicas. Ok? Então, eu agradeço a sua atenção. Então, se você gostar desse vídeo, então deixe seu like, deixe seu comentário e não deixe de acessar novamente a nossa carta aqui. Então, um grande abraço para vocês aí e até o próximo vídeo. Obrigado aí. Grande abraço. Até mais.